Como se sabe, a gente está no mês de dezembro, né? Hoje começa o mês de dezembro, nesse domingo, 1º de dezembro, e hoje também é o dia de combate, né? O Dia Mundial de Combate ao HIV. Então a Netflix está lançando esse documentário brasileiro chamado Carta para Além dos Muros, que é um documentário que fala sobre a evolução do vírus HIV no mundo e principalmente no Brasil. É um documentário muito importante que todo mundo precisa assistir, justamente porque ele tenta quebrar alguns estigmas sobre as pessoas que hoje estão convivendo com essa doença. Mostrar que não é mais como era antigamente. Apesar da doença ainda não ter cura, hoje em dia ela é uma doença tratável. E muitas pessoas ainda têm medo de chegar perto de pessoas que têm HIV. Então, se você quer saber mais sobre este documentário que está estreando na Netflix agora, fique aqui com a gente que nós vamos falar sobre ele hoje. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. O seu feedback é sempre muito importante para nós. Eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho aí para você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado toda semana. Claro, se você gostar do material que a gente está disponibilizando aqui, você pode compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, que a gente fica muito agradecido do alcance que você nos dá. Então esse documentário, né, o Carta para Além dos Muros, ele é um documentário que fala sobre o começo da epidemia da AIDS, que começou lá no meio dos anos 80 e perdura até hoje, mesmo que não esteja mais dos mesmos níveis, mas ainda são níveis alarmantes, né, de disseminação do HIV entre a população geral. O documentário também fala sobre como existem certos estigmas que perduram até hoje na comunidade como um todo, né? Tem muita gente que acha ainda que o HIV é uma coisa que somente homossexuais podem pegar, que somente pessoas que têm hemofilia podem pegar, e por algum motivo que ninguém sabe explicar, todo mundo acha que haitiano tem mais facilidade em pegar AIDS. Então, sei lá, tem muita coisa aí, e é muita fake news, né? A gente que tá nessa era de fake news, essa coisa ainda se espalha de uma forma muito grande e faz com que as pessoas que acabam contraindo essa doença, independente da forma, acabem sendo estigmatizados por essa sociedade, porque começa a vir preconceito, começa a vir um monte de coisa, né, que eles colocam em cima dessas pessoas e que já não faz mais sentido. O documentário faz isso através de algumas entrevistas muito esclarecedoras com pessoas que têm autoridade para falar sobre isso, são médicos, artistas que já tiveram convivência com pessoas que tiveram HIV. Então são várias entrevistas aliadas a imagens de arquivo que fazem esse panorama no geral e principalmente faz um recorte dentro do nosso país. Faz um recorte de 3 décadas aí falando sobre a evolução do HIV dentro da nossa sociedade. O nome desse documentário, que foi dirigido pelo André Canto, né, o primeiro trabalho dele como diretor, nome, né, o Carta para Além dos Muros, homenageia o Caio Fernando Abreu, um escritor que foi uma das vítimas da AIDS nos anos 90, né, assim como Renato Russo, como Cazuza, como vários outros artistas, ele também foi levado pelo vírus da AIDS que acabou se desenvolvendo nele, né? Tem a diferença entre HIV e AIDS, que é uma coisa que é interessante de lembrar, não são a mesma coisa, mas se você quiser saber mais sobre isso, a gente recomenda que você assista esse documentário, porque lá ele é bem esclarecedor, ele é bem didático, e a diferença dele é que é didático sem ser chato. Às vezes a gente assiste alguns documentários que não são esclarecedores, mas tipo, eles ficam lá batendo na mesma tecla, repetitivo, e isso faz com que a gente fique até cansado de assistir essas obras. Neste caso não, a mescla que ele faz de entrevistas com imagens de arquivo é bem esclarecedora, não é chato de assistir, é um documentário de 1h30 só e que você consegue assistir de uma sentada só. Então você consegue assistir isso com bastante tranquilidade, é uma coisa que a gente recomenda que você faça também por conta da importância desse tema e também por conta disso que eu falei anteriormente, que são as entrevistas, que são coisas interessantes da gente entender como era antigamente e como funciona até hoje, que também faz entrevista com pessoas que possuem o vírus HIV atualmente e que elas falam sobre os estigmas que elas sofrem da sociedade. Cinematograficamente falando, porém, esse documentário ele não difere de nenhum outro documentário que a gente já tenha visto durante o ano aí. Ele fica intercalando as entrevistas com imagens de arquivo e isso é uma coisa que a gente já viu em todos os outros documentários, não tem nada inovador, não tem nada que ele traga que seja uma novidade em termos cinematográficos, mas o tema é tão importante e as entrevistas são tão boas que vale muito a pena assistir. Um dos exemplos
exemplos que a gente cita é a entrevista com o Drauzio Varela, que é um dos médicos mais importantes do país. Também tem entrevista com o José Serra, que foi ministro da Saúde nos anos 90, no governo do Fernando Henrique. Hoje ele é senador. Naquela época ele teve papel importante aí na luta contra esse vírus. Também fala com a Marina Persson, outras pessoas que conviveram de uma forma ou de outra com pessoas que tiveram HIV, que possuem HIV hoje em dia e que têm aí essa autoridade para falar sobre o assunto. E uma coisa que pouca gente nota quando assiste são os cenários desses documentários, né? Neste caso, o documentário O Carta para Além dos Muros, ele usa um cenário que é bem expressivo. As pessoas que estão dando entrevistas, elas estão de frente para um chroma key, e nesse chroma key é colocada uma parede com uma porta vermelha virada para a rua. Essa porta vermelha tem um simbolismo muito forte, porque o vermelho é a cor, né, da luta contra a AIDS, porque se trata do sangue e tal, e quando está virado para a rua significa que aquela mensagem que as pessoas estão falando para nós aqui da câmera precisam ecoar naquelas pessoas que estão passando na rua. Essa é a mensagem que o filme quer passar. As pessoas precisam ser melhor informadas a respeito dessa doença para não cometerem erros, né? Não cometerem esses estigmas, esses preconceitos, pequenos preconceitos diários que as pessoas têm. Tem muita gente ainda que hoje em dia tem medo de pegar no mesmo talher de pessoas que têm HIV, ou beber do mesmo copo, ou dar um abraço, ou dar um beijo. As pessoas ainda têm esse estigma. Ainda hoje em dia, nessa sociedade conservadora que a gente vive no Brasil de 2019, que é quando a gente está gravando esse vídeo, então a gente vê isso se espalhar com muito mais rapidez, como se fosse um fogo de palha mesmo. É importante que as pessoas assistam esse documentário para que elas consigam se conscientizar a respeito de vários desses estigmas que ficam aí povoando a cabeça das pessoas. É um documentário esclarecedor, é um documentário que tem muitas entrevistas legais, ao mesmo tempo em que não tem nenhuma inovação cinematográfica, mas neste caso não é importante. Claro que a gente quer sempre ver alguma coisa que seja diferente, né? Tipo um Democracia em Vertigem, por exemplo, que é um documentário muito bem feito e que é, de certa forma, inovador na forma como se faz. Mas aqui, mesmo fazendo feijão com arroz, é um documentário que vale muito a pena assistir. E é por isso que nós aqui do 5 Tons recomendamos que você assista esse documentário, porque é um documentário muito bom, um primeiro trabalho muito competente desse cineasta que está despontando aí para esse novo, né, para essa nova área de documentários. E aqui no Brasil o documentário não é muito feito, né? A gente conhece bem os documentários do Eduardo Coutinho, por exemplo, que é um dos grandes documentaristas do país, mas agora que está se tornando uma coisa mais popular, por conta da Netflix também. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no nosso canal 5 Tons.